Oi, oi! Tudo bem, Juazeiro? Vamos lá? É um imenso prazer recebê-los novamente aqui depois de um período de pausa em que vocês estavam de recesso. Vamos lá? Antes da gente continuar, dando andamento da proposta da rede, nós vamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede, estar revisando os conteúdos de língua portuguesa. Eu sou Maíra, professora de língua portuguesa, e vamos aqui. Durante esse período, nós vimos todos esses conteúdos, então, com a ajuda das professoras que me antecederam, nós vimos e trabalhamos vários conteúdos de língua portuguesa. E hoje nós vamos estar revisando também alguns deles que talvez ficaram meio que sem compreensão, alguns tiveram dificuldades, e eu estou aqui para fazer essa revisão com todos. Vamos lá? Mas antes aqui, como eu já peguei na mão, guardando a máscara, para ficar melhor esse contato entre nós. Contos literários, um conto, muitas histórias. Nós vimos na aula anterior. Vamos aqui, eu trouxe como contribuição o escritor Elias José, que traz um conceito sobre o que é conto, né? Para que vocês possam compreender melhor. Então, para o escritor Elias José, o conto é uma narrativa que pode ser contada oralmente ou por escrito. Pode-se dizer que o ser humano já surgiu contando contos. Tudo que via, descobria ou pensava dava origem a uma história que ele aumentava ou modificava usando sua imaginação. Então, neste momento, vamos entrar aqui no universo dos contos? Ponto de partida, eu quero perguntar a todos vocês. Você gosta de ler? Você já leu ou gosta de ler contos? Se sim, quais os contos que você leu? Você sabe quais são os tipos de contos que existem? Você conhece, por exemplo, os contos Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve? Você conhece um conto em que a personagem fica presa em uma torre e tem uma trança enorme? E como são normalmente as personagens dos contos citados? Pergunta para vocês pensarem e refletirem para a gente poder continuar. Vamos lá? Observe as imagens abaixo e identifique as histórias às quais elas pertencem. Fiz umas perguntas anteriores, agora vamos aqui observar a linguagem não verbal. Quem já viu aqui essa imagem? Aqui é de baixo, olha que maravilha. Também uma semelhante, tem uma menina na torre e os cabelos dela, o príncipe, né, tentando subir. Olha lá para aquela sereia, alguém já viu? De que história é essa menina com a maçã? E aquela última lá, olha para o ogro. Vocês conhecem? Beleza. Gente, todas aquelas imagens fazem parte dos contos, um gênero textual narrativo que nós temos aqui. Então, os gêneros narrativos estão em toda parte e um deles é o conto. Vamos ver aqui o que significa conto? É uma narrativa curta. Ela é curta e ela é densa. Ela tem início, meio e fim. Só que o tamanho dela é menor do que um romance, ok? Geralmente no romance tem vários contos e apresenta alguns elementos. Quais são os elementos que não podem faltar no conto? Enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Então, precisa ter o resumo da história, precisa ter que é o enredo, precisa ter dentro desse conto personagem, quem são as pessoas que participam. Opa, não são somente pessoas. Percebam que dentro dos contos nós vamos encontrar também objetos, seres inanimados, ok? Então, a construção da personagem se dá dessa forma. Pode ser pessoas e pode não ser. O tempo, em que momento está acontecendo, ok? E também o narrador. Quem é que conta a história? Temos aqui o conto, ele é rápido. Observe como ele é curto, ele é denso, ele tem que ser rápido, mas tem que ter todos esses elementos e o tamanho mínimo. Continuando, nós temos aqui. Vamos construir os sentidos a partir do texto Histórias para o Rei. Vamos lá? Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação, e até me exprimo com certa dificuldade verbal, mas bastou que o rei confiasse em mim
para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Texto belíssimo, um conto, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos aqui analisá-lo. Conversa vai, conversa vem sobre o texto. Quais são as primeiras perguntas que precisamos falar? Então, quero provocá-los agora. A história é contada por quem? Isso está no conto. Quem? Quem conta a história aqui? Histórias para o rei. Quem será que conta essa história? Segunda questão. Quantos parágrafos há no texto? Então, nós temos aqui, dentro desse texto, quem participa da história ou quem a história se refere e onde a história acontece. Então, respondendo agora essa primeira parte, aqui está pequeno, mas vocês vão ouvindo a minha voz e retornando lá ao texto, tá? Vamos aqui. A história é contada por quem? Então, nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias para a qual fui nomeado. Então, o narrador aí está participando da história. É quem? O contador de histórias. Quantos parágrafos há no texto? Percebam aqui que nós temos 2 blocos. Esses 2 blocos dá a ideia para nós, por ser um texto em prosa, que existem 2 parágrafos formando a estrutura do texto. Quem participa? Nós temos aqui o contador de histórias, nós temos o rei, temos a rainha e temos também o mudo participando da história. Onde a história acontece? No castelo, onde o rei mora. Tudo bem? A quem a história se refere? Se refere ao contador de história. Quem é o autor? Carlos Drummond de Andrade. Quando o texto foi escrito? Olha, 1999 a publicação. Que outras pessoas poderiam ler o texto como esse? Eu, vocês, aluno, seus pais, seus amigos, todo mundo. É um texto livre. A prática de leitura, ela tem que ser diversificada e tem que chegar a todos. É uma leitura que tem o público-alvo, pode ser qualquer um, eu ou vocês, aquelas pessoas que já têm um contato com a leitura e a escrita. E aqui nós temos, para que você acha que o texto foi escrito? Ou seja, com que finalidade? Então, a finalidade é narrar uma história. O conto ele pode ser uma história fictícia ou pode ser uma história de alguém, mas a gente sabe que sempre vai ter uma narração com cunhos fictícios no lado. E onde podemos encontrar um texto como esse? Em livros, nós vamos encontrar, na internet, em vários lugares nós vamos encontrar textos como esse. Continuando, quando a história acontece, então nós temos algumas marcas temporais que estão aqui, que dá a entender. E que palavras mostram o tempo em que acontece a história? Que palavras nós temos? Durou 6 meses, Lá em cima também, nesse primeiro parágrafo, nós vamos encontrar, dando a ideia de tempo, que são os marcadores temporais. E aqui nós temos como a história se inicia. A história se inicia basicamente falando dessa nomeação do decreto do rei, que pegou o narrador de surpresa, mas ele foi, então ele abraçou a causa e foi ser, sim, contador de histórias para o rei. E como a história termina, Qual é a situação problema? A situação problema é a parte em que a rainha não gosta, e de repente começa a implicar com ele, E aqui nós temos como a história termina. A história termina ele sendo substituído. Infelizmente, ele é substituído. Então, resolve o problema na história, como a história termina ou como a personagem resolve o problema na história, sendo substituído, infelizmente, não é isso? Vamos lá. Você acha que a história está sendo contada em um tempo presente?
passado ou futuro. O que é que vocês acham? Esse texto narrativo, ele está sendo contado no presente, no passado ou no futuro? Vamos analisar neste instantinho. Como podemos reconhecer isto? Identifique algumas palavras que podem mostrar em que tempo a história está sendo contada. E como podemos identificar as ações ocorridas em uma história? Meus amores, vocês vão, agora revisando, vocês vão identificar pelas ações ocorridas. Essas ações, elas vão dar um direcionamento, Então, eles são importantes, essas ações são importantes para que a gente possa compreender o andamento da narrativa. Então, eu tenho aqui, nunca podia imaginar que fosse tão agradável, a função de contar. Então, essa palavra contar está indicando a ação. Então, aí tem palavras que mostram ações ocorridas, tá bom? Temos aqui colheu. Temos também, não bastou que o rei confiasse, a palavra confiar, e várias outras palavras. Aqui eu pedi algumas. Então, como podemos identificar as ações? Pelos verbos. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente poder compreender, Pelos verbos, a maioria deles são palavras que indicam ação nos textos, Para relacionarmos as ações acontecidas na história, as personagens, identifique essas palavras juntamente aqui, fazendo uma relação com cada personagem. O narrador fazia o quê? Quais eram as ações? Contava histórias para o rei. Já o rei ordenou que eu contasse minha história, então é uma ação. Ordenou, contava. Já a rainha foi falar com o rei que eu estava exagerando e o mudo narra por meio de sinais. Observem que o narrador, a ação de contar, o rei de ordenar, a rainha de falar e o mudo de narrar. São ações. E aqui nós temos, então já revisamos ali a questão do gênero, conto, eu trouxe um conto para vocês, mas também trago para vocês esse conceito aqui, Já trouxe também, ainda trouxe do verbo, que são ações desenvolvidas dentro do texto, e agora eu trago para vocês mais um conceito aqui, que foi estudado. Observe as palavras destacadas a seguir. Algumas estão em vermelho e outras em azuis. Vamos observar quais são as que estão em vermelho e quais as que estão de azul. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca, a maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las. Inventavam-se a si mesmas. As palavrinhas de vermelho, rei, boca e água, são palavras que dão nome aos seres. Quando a gente tem palavras que dão nome aos seres, qual é o conceito que nós damos a elas? De substantivo, tá bom? Rei é um substantivo, boca é um substantivo e água é um substantivo. Já a palavra corrente, ela está coladinha ali com a palavra água. Água, corrente. Água, eu já sei que é um substantivo. Então, corrente está caracterizando. Então, tem que ser o quê? Adjetivo, que nós também já vimos. Vamos lá? Letra A. As palavras destacadas de vermelho são substantivos. Para que elas servem? Para nomear, Nomear os seres. Tudo que tem nesse mundo, eu já falei para vocês, tem nome. Ou surge e logo alguém vai colocar um nome. Já a letra B, a palavra destacada em azul é um adjetivo. Adjetivo servem para caracterizar, para várias outras funções. Vamos voltar lá no vídeo, aí vocês vão observar as funções. Atenção, nas narrativas geralmente são apresentadas características dos lugares e das personagens. Ao descrever lugares e personagens, apresentam suas características. Então é muito importante que nos contos isso esteja bem claro, para que a gente possa compreender. Último aqui nós temos no trecho, minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo. Chama a atenção de vocês aqui que não é mudo, é surdo, tá? É surdo, ok? Que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Marque qual tipo de linguagem foi utilizada pelo surdo, contador de história. Então, percebam que estudamos as três linguagens. Então, dentro do contexto da Libras,
O surdo, ele se movimenta por mímicas, por gestos, utilizando a língua, né, que é a Libras. E nesse momento que ele está fazendo essa forma de linguagem, nós temos verbal, não verbal ou mista, certo? Então, ele utiliza da linguagem não verbal. E, por fim, digo a vocês, então, o conto, ele está presente em todos os lugares, é uma narrativa, possui características que nós vamos estar aprofundando, certo? Essas características, ele tem início, meio e fim, né? Existe uma situação inicial, existe uma complicação que surge ali, né? Existe o clímax, né? E existe o desfecho, como as professoras anteriores já comentaram com vocês, tá bom? Como desafio, eu quero pegar o mesmo texto, Histórias para o Rei, de Carlos Drummond de Andrade, e vocês vão responder aqui as questões. Olha para lá, né? O desfecho é o final da história. Você concorda com o desfecho da história, o fim? Por quê? Bem, se você pudesse, daria um outro fim ao conto? Por quê? E C, que outro fim você daria à história? Tá bom? Então, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui revisando. E não esqueçam, de novo, estudem. Estude aonde você estiver. Não importa o empecilho nesse momento, tá bom? Vocês aí, eu aqui, nós no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Beijão a todos!